Gente, esse livro, para quem é estudante ou trabalha com constelação ou tá nesse processo, né, da filosofia, porque eu acredito que se vocês estão aqui no grupo é porque estão numa dessas características, digamos assim. Opa, minha câmera caiu. Ele é um livro, assim, extremamente necessário, tá? A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Nós temos poucas obras mais atuais do Bert traduzidas, né? A maioria dos livros que temos traduzidos em português são livros antigos, livros, em sua grande maioria, de transcrições, de seminários e cursos que ele dava, né? Por isso que tem bastante constelações descritas e tudo isso. A Fonte foi um dos primeiros livros assim, que eu encontrei com uma gama de base filosófica, né? Até tem um ou outro exemplo, assim, de constelação, mas ele fez um apanhado, assim, do essencial, né, de vários assuntos, e eu acredito que, assim, ele é bem completo, sabe? Por isso que até na capa, assim, ele tá escrito, né, um livro de consulta. Porque é um livro, assim, que realmente é um livro de cabeceira, sabe? Só que qual que é o problema dele? Ele é um livro filosófico, né? E filosofia não é algo, assim, tão simples como você lê um livro de autoconhecimento, como você lê um livro de método. Então, eu acho que essa é a grande sacada, assim, do Bert, né? E do nosso trabalho, para quem, né, está nesse caminho de trabalhar com a constelação familiar, que é realmente você mergulhar na base filosófica do trabalho do Bert. E é um pouco desafiador. Por quê? Porque a filosofia nos convida a pensar, né? A botar a cabecinha assim para dar uma queimadinha de neurônios e realmente compreender o que aquele filósofo, compreender o que aquela pessoa que trouxe uma ideia que naquela época era inovadora e que acaba sendo atemporal, né? Algumas ideias permeiam assim gerações e elas continuam sendo válidas, né? Que é o caso da fenomenologia, por exemplo. Então, assim, acho que essa é a parte mais desafiadora, assim, sabe? A gente conseguir entrar numa leitura que ela é um pouco mais densa, ela é um pouco mais instigante e não desistir, né? Porque o que eu vejo, assim, dos alunos, enfim, até colegas, falam, é muito difícil ler Bert, é muito difícil compreender. E realmente é, porque o Bert é filósofo, né? Ele caminhou pela psicoterapia, mas a base dele é filosofia, né? E quando a gente pensa assim, né? A ideia da nossa troca hoje é a gente falar sobre luto, mortos, vida e morte, né? E a constelação, assim, veja, a gente está falando de um dos maiores tabus, né? A gente vai falar de um dos maiores tabus da humanidade, que é a morte. O tema morte é um tema que é tabu, e sendo tabu, a gente não fala sobre isso, né? Quem de nós chega em casa e diz, olha, no dia que eu morrer, eu vou querer ser cremado, vou querer ser enterrado, não precisa gastar muito dinheiro, ou não, eu quero que gaste dinheiro, ou, se eu ficar muito doente, né, qual vai ser o meu limite de permanecer aqui? Né? Por exemplo, se eu tiver hospitalizado, se eu tiver inconsciente, fora do meu processo de lucidez, qual vai ser o meu limite? Né? Como eu posso conversar abertamente com os meus descendentes, com o meu parceiro, com as pessoas que estão aqui? Né? Quem de nós tem abertamente esse tipo de diálogo em casa? A gente não tem uma liberdade, né, de diálogo e de conversa sobre morte, por isso nós consideramos morte tabu, assim como a gente tem dificuldade de falar de sexo, assim como a gente tem dificuldade de falar sobre saúde mental, por exemplo, né, em alguns lugares agora que está se abrindo. Então, é natural não é, mas é normal que todo assunto tabu seja um assunto de extrema dificuldade de lidar. E quando eu digo lidar, eu digo no nível mental
e num nível sensorial, num nível corporal mesmo, né? Num nível visceral, porque quando a gente fala de perder alguém para a morte, nós estamos falando de entrar em contato com as minhas ideias familiares sobre o que é morte, o que é estar além da vida e como é o processo morrer, por exemplo. Fora outras coisas, né? Se, por exemplo, tem alguém que tem patrimônio, né? Que aí tem outros assuntos ainda, né? Que pode ser também bem desafiadores. Senão não teria tanta constelação de herança, né? Por exemplo. Então, assim, a gente tem muitas questões, né? Que a gente precisa começar a botar a lanterna. Se a gente escolheu o processo de trabalhar com constelação e eu percebo que, poxa, no meu sistema familiar as minhas ideias de morte são mais desafiadoras, né? A gente não tem muita malemolência, fluidez para falar sobre isso, talvez seja importante eu começar a, sabe, partir de mim, assim, um novo lugar, né? Não só para mim, para que esse processo morrer seja o menos doloroso, o mais fluido, o mais possível, né? Uma nova construção de uma ideia, de uma crença a respeito daquele assunto começa a se formar. E se eu tiver descendentes, claro que eu consiga, aos poucos, naturalizar algo que é extremamente natural. Que é o morrer, né, gente? O morrer é tão natural quanto nascer. E é muito louco pensar nisso, né? Vocês não acham louco, assim? Porque a gente faz uma festa e uau, né? Tem um bebezinho vindo, em alguns sistemas, claro. Em algumas pessoas. Mas, assim, via de regra, né? A gente pensa, uau, uma vida surgindo. E quando a gente pensa, né, ou vai comunicar a morte, tem todo uma densidade, um pesar, né? E é curioso porque eu gosto muito de... Eu sou muito curiosa em relação a culturas diferentes, né? E existem culturas que celebram, né, a morte. Celebram, assim, a morte no sentido de, uau, agora essa pessoa vai voltar para casa, né? Tem toda uma crença ideológica, também religiosa, espiritual. Então, assim, tem as nossas ideias familiares a respeito de morte, aquilo que a gente cresceu ouvindo, se era tabu ou não na minha família. Tem a cultura onde nós estamos inseridos, né? Trazendo para o nosso tema os campos mórficos, né? Cultura, a gente está falando de campos mórficos. Por exemplo, aqui no Ocidente é muito mais desafiador lidar com o tema morte, porque nós somos uma cultura um pouco mais materialista, né? Então, assim, a tendência geral de informação é que morreu, acabou, né? Aí, claro, existem várias teorias, céu, inferno, colônias, reencarnação ou outras coisas, mas, assim, é tabu, porque a gente tem ainda uma pegada muito materialista disso, e separatista, né? Vida separada de morte, que é uma das coisas que o Bert, assim, diz, não, isso não existe, né? Que é o que a gente vai estar falando aqui. E então esse é um outro ponto. E existem os processos individuais, né, que tem a ver com a questão de apego, né, a forma como a gente se vincula às pessoas, a forma como a gente lida com os nossos vínculos, sejam eles de amigos, de parentes, de pets, né, a gente tá vendo muito essa questão do luto pet, né, a gente tá pensando numa mente, num psique, numa estrutura de vínculo que não entra tanto no processo da constelação, mas que eu gosto muito, que tem a ver muito com essa simbiose, né, de traumas precoces e tudo isso, como esse eu foi se desenvolvendo, essa identidade foi desenvolvendo, e o processo, a primeira separação simbiótica não foi uma separação, assim, muito saudável, né, e aí a gente vai repetindo essa dor na medida que a gente vai entrando em contato com as perdas, né, ao longo da vida, independente se é perda para morte ou outro tipo de perda, que aí é outro assunto que daria pra gente falar, né, num outro momento. Mas, o que eu trouxe hoje para vocês? Página 264. E o título é Vir e Ir.
Eu vou lendo, fazer aquele processo que a gente sempre faz, né? Eu vou lendo, e aí depois a gente vai fazendo aquela chamada geral, tá? Então vamos lá. Uma imagem muito difundida é que os mortos foram embora. Eles estão sepultados e então foram embora. Aí põe-se ainda uma lápide em cima para fazer peso, para que eles não saiam mais. Esse é o sentido original da lápide. Ela ficava na horizontal e assim os mortos tinham ido embora. É uma imagem estranha que tenham ido embora. Esse é o primeiro parágrafo, né? E aí já começa a... Martin Heidegger tem imagens belíssimas nesse contexto. Martin Heidegger, ok, filósofo, né, que é a base da fenomenologia, aluno de Hegel, né, que foi um dos precursores da fenomenologia. Ele diz que do encoberto chega algo à luz, ao descoberto, e então submerge outra vez ao encoberto. O descoberto está presente na forma do encoberto, mas está lá, não desapareceu. Ele emerge e torna a submergir. Começamos bem, né? Vou ler mais um parágrafo, tá? A verdade obedece ao mesmo processo. Do encoberto emerge algo e torna a submergir. Por isso também não podemos compreendê-la. Não podemos reter a verdade. Alguns acham que a verdade seja válida e eterna, como se a tivéssemos nas mãos. Não, ela se mostra rapidamente e torna a submergir. Aqui também vemos assim. Cada vez que emerge é diferente, tem muitas faces. É uma propriedade do encoberto que vem à luz. Então, assim, o que a gente precisa entender para facilitar qualquer texto filosófico, isso seja do Bert ou de qualquer processo filosófico, gente? Quais são as palavras que estão mais repetidas aqui, nesses dois parágrafos? Parece até um trava-línguas, né? Encoberto e descoberto, né? Então ele fala assim, do encoberto chega algo à luz, ao descoberto. E então submerge outra vez no encoberto. O descoberto está presente na forma do encoberto, mas está lá, não desapareceu. E emerge e torna a submergir. Eu gosto muito dessa imagem e dessa fala, porque isso, assim, é a fenomenologia pura. Se vocês forem lá no início do livro, no primeiro capítulo desse mesmo livro, O Caminho Fenomenológico do Conhecimento, nós já trouxemos isso assim para debate aqui, já foi tema de estudo assim muitas vezes. Basicamente ele fala o quê? Quando a gente está num processo de constelação, vamos trazer para a nossa prática, né, gente? A gente está num processo de constelação. O que acontece, pensando num grupo, né, que é mais fácil para ter uma imagem. Pensando no grupo, o que acontece em termos de informação? O cliente senta ao nosso lado e de repente a gente, né, conversa ali sobre o tema dele rapidamente, posicionamos os representantes e algo não começa a movimentar os representantes, trazendo as informações? Não é assim que acontece? Então, podemos usar essas mesmas terminologias. Algo estava encoberto. Nós não estávamos vendo, não é isso? E de repente aquilo submerge do encoberto e se torna descoberto. O que é uma coisa descoberta? Né? Algo que as pessoas podem ver e interagir dentro desse processo terra, que é um processo sensorial, né? Visão, tato, né? Sensorial. Não é assim? Então ele está falando basicamente de tudo, de vida, mas isso também tem a ver com o nosso processo de filosofia. Porque quando ele fala assim, a verdade obedece ao mesmo processo, né? No terceiro parágrafo. Do encoberto emerge algo e torna a submergir, ou seja,
É o que acontece na constelação. Vem uma informação que naquele momento representa uma verdade e depois volta aquela informação para o local de origem. Nós não sabemos qual é esse local de origem, não é verdade? Então a gente pode chamar, o Bert, né, empresta esse termo de Heidegger, então ele volta a submergir. E ele não dá um nome fixo, né? Ele não diz que é campo, ele não diz que é energia, ele não diz que é o mundo de lá, ele fala que é algo encoberto, porque a verdade é que a gente não sabe exatamente onde estão armazenadas essas informações. Pensando aqui nas informações, né? Então, quem já acompanha a filosofia do Bert, já estudou, fez um treinamento, gente, lembra o quanto que a gente entra em contato com algo maior, né? Com o grande clã, a grande mente, né? Ele sempre traz esses conceitos. Por quê? Porque, de fato, tem um local, vamos pensar dessa forma, que é um local que não nos é acessível aqui, mas que a gente interage de alguma forma. Tanto que a constelação familiar é a prova viva disso, não é assim? E quando ele fala assim, a verdade obedece o mesmo processo e alguns acham que a verdade é válida e eterna, como se a gente tivesse ela nas mãos, mas na verdade não, ela se mostra e volta a submergir, né, que é o que ele está falando ali naquele processo. Quantas vezes a gente foi constelar nossos teminhas e muda tudo, não é assim? De repente, numa constelação, o representante da minha mãe tá de um jeito, eu tô de um jeito, de repente, meu parceiro tá de um jeito, e aí eu vou constelar de novo, às vezes são os mesmos elementos e muda. Então, como que eu posso afirmar categoricamente que aquilo que se mostrou na constelação é aquilo, né? O é no sentido de ser, como se fosse algo preso. Não, aquela informação nesse momento está desse jeito, transitório, né? Então a gente pensa que a transitoriedade das informações é fenomenologia. Por isso, a gente precisa cuidar muito com algumas afirmações, né? Mesmo que essas afirmações tenham tido como base, sabe, algumas obras ou algumas coisas do Bert, né? Por exemplo, o Bert sempre falou que, ou eu li em alguma obra do Bert que, sei lá, os pais, eu falei sobre isso esses dias, os pais que deram os seus filhos para adoção, eles perdem o direito dos filhos, né? Isso era um assunto que se falava muito lá no início, né, das constelações. Então, quem acompanhou a época das constelações clássicas bem lá no início, ou as primeiras obras, pode lembrar dessa informação. Então, ele perguntava para a pessoa né, o que aconteceu com a família e tal. Se a pessoa dissesse, olha, o meu pai me deu para adoção, ou fulano da minha família deu seu filho para adoção, retirava-se essa pessoa do campo, dizendo que aquele pai, aquele genitor que deu a adoção, não tinha mais o direito de estar ali. E isso foi mudando com o tempo, né? Tanto que uma das coisas mais importantes hoje para que uma adoção dê certo e tenha um sucesso, né? É você olhar para os pais biológicos, é incluir os pais biológicos, né? Assim como os abortos, assim como os assassinos. Antigamente, os assassinos, quando o Bert fazia uma constelação e tinha um assassinato no campo, ele pegava o representante do assassino e tirava da sala. Era muito curioso, né? E hoje a gente vê que não é assim. Então, a verdade, ela não é imutável. É um fenômeno. Vem uma informação que submerge do encoberto para o descoberto, vem a luz, né? A gente não fala vem a luz, vem para o descoberto e depois volta a submergir. Por que eu tô batendo tanto nessa tecla? Porque se a gente parar para pensar e compreender esse pensamento, porque é um pensamento lógico, a gente vai ter muito mais facilidade de compreender o que ele quer dizer sobre vida e morte. Vamos seguir mais um pouquinho sobre esse assunto? Então, vamos lá para o quarto parágrafo. Assim também,
Eu vou reler o terceiro porque é uma continuação, tá? A verdade obedece o mesmo processo. Do encoberto emerge algo e torna a submergir. Por isso também não podemos compreendê-la. Não podemos reter a verdade. Alguns acham que a verdade seja válida e eterna, como se a tivéssemos nas mãos. Não, ela se mostra rapidamente e torna a submergir. Aqui também vemos assim, cada vez que emerge é diferente, tem muitas faces, que é o que falamos da constelação, né? É uma propriedade do encoberto que vem à luz. Olha que curioso, né? É uma propriedade do encoberto, nós não somos donos daquela informação, né? Assim também a vida vem à luz a partir do encoberto, que nós não conhecemos, para o descoberto e torna a submergir. O verdadeiramente grande é o encoberto. Esse é o grande reino. Aquilo que vem à luz é algo efêmero e pequeno comparado com esse grande. Então, agora ele está fazendo aquela associação do encoberto e descoberto, relacionando os reinos da vida e o reino da morte, né? Ele colocou como reino, né? Ou pelo menos a tradução foi assim, né? Dizendo que o encoberto é aquele lugar que a gente pode chamar de morte, vamos colocar assim, para ter uma tradução mais vulgar, vamos colocar assim, né? Então, a morte a gente pode chamar de encoberto, que é um lugar onde a vida submerge e é um lugar que a gente não conhece, né? Tanto que ele fala, ó, a luz, né? A vida vem à luz partindo do encoberto que nós não conhecemos. Então, assim, a gente não sabe o que é exatamente esse outro lado. E eu acho muito curioso porque às vezes que eu participei com ele desses trabalhos de vida e morte, ele falava, assim, várias vezes ele falava que, de certo modo, ele acreditava que lá é a vida e aqui é a morte. Justamente por compreender que lá, o espaço, ou o tempo e espaço do outro lado, para ele parecia muito maior e mais longo do que o daqui, né? Então aqui é como se fosse uma pequena morte, digamos assim. E de fato, tanto que ele coloca assim, né? Aquilo que vem à luz, aquilo que vem à luz é o quê? Que tá aqui no descoberto, que a gente consegue ver, né? É algo efêmero, ou seja, é algo assim, ó. Assoprou, morreu. E a nossa vida não é frágil. Nossa vida é muito frágil, gente. E ainda comparado com esse grande, né? Então, aquilo que vem à luz, ou seja, a nossa vida é efêmera e pequena comparado com esse grande reino, né? Que ele chama de grande reino. Também os mortos estão agora no encoberto. Mas eles influem e, quando deixamos atuar, a vida é sustentada por eles. Olha que interessante isso, né? Os mortos estão no encoberto, ou seja, os mortos estão nesse grande reino que nós não conhecemos. Só que eles influem. E quando nós deixamos que eles atuem, a vida é sustentada por eles. A gente não fala o tempo todo, ai, os nossos ancestrais, não sei o quê, né? Vamos honrar os ancestrais. Os orientais têm muito isso, né? Da honraria aos ancestrais. A gente da constelação fala muito disso, né? A vida que vem lá de trás. Ué, mas a vida vem lá de trás, mas o pessoal já morreu. Então eu tô entrando em contato com que informação? Estou entrando em contato com essa influência que vem do encoberto. Vamos continuar mais um pouquinho? Mas quem submerge... Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Mas quem submerge no encoberto antes do tempo viola esse processo. Também aquele que permanece em vida além do tempo, que retém a vida para além do tempo, viola contra esse fluir de vir à luz e tornar a submergir no encoberto. Se eu, de alguma forma, violo um processo que é natural de ir e vir, estou indo contra esse grande reino, contra essa grande força que ele chama de encoberto. Mas o que é muito curioso é que aquele que retém a vida além do tempo também viola. Não é curioso isso?
Como saber essa medida? Né? Não sei, não tenho essa resposta. É uma pergunta minha que eu joguei assim para vocês. Então, continuando. Ambos são contra o fluir. O ir embora muito depressa, antes do tempo, isso é como um desrespeito ao que está à luz. E também o segurar-se, quando se quer ficar curado de todo jeito, também quando já chegou a sua hora, né? Quando chegou a hora, é conveniente largar-se e submergir, né? Então, olha que interessante isso. O ir embora muito depressa antes do tempo é como um desrespeito ao que está à luz. Mas o segurar-se, quando se quer ficar curado de todo jeito, também quando já chegou a sua hora, é um desrespeito. Quando chegou a sua hora, é conveniente largar-se e submergir. Por isso, como terapeuta, com a ajuda dos mortos, olha isso, por isso, como terapeuta, com a ajuda dos mortos, né? Então, os mortinhos estão lá ajudando a gente de alguma forma. Isso, com a ajuda dos mortos, mantenho em vida os vivos enquanto me é permitido, enquanto é conveniente. Quando chegou a hora, não seguro ninguém. Eu persisto. Não quero opor-me a esse destino contra o fluir, para que o submergir seja impedido. Então, tem duas coisas que a gente pode debater aqui sobre esse parágrafo, né? A primeira, eu acho que é bem lógica, é bem fácil de nós compreendermos, que é essa violação contra a vida, né? Que ele não fala exatamente da vida, né? Ele fala do desrespeito ao que está à luz, né? Ao que está descoberto, que a gente vai chamar de vida. Mas, se apegar demais a essa vida, também, de alguma forma, viola esse fluxo de ir e vir. E que eu acho que aqui pode ser, de alguma forma, o cerne do nosso trabalho, do nosso tema, luto. Né? Porque o luto, quando a gente fala o luto em si, ele é um processo com algumas fases e algumas... como é que eu posso colocar? Com alguns passos, né? Que vai nos ajudar nesse processo de soltar, né? De largar, de render. Seja, se eu estou de face para a morte, se eu estou no processo de morrer, ou se eu estou assistindo, acompanhando alguém nesse processo de morrer. Porque assim, gente, claro, nos nossos atendimentos, em tudo isso, é muito mais comum nós entrarmos em contato com pessoas que perderam, né? Outras. Mas eu, por exemplo, já tive, assim, a oportunidade de atender algumas pessoas. Eu tive uma aluna, inclusive, não lembro se era da turma da Gisele, fugiu o nome dela, que tinha esclerose. Acho que não era da tua turma. Era? Que ela, inclusive, faleceu logo depois que ela se formou. Ela começou a turma com a gente, ela ia com uma cuidadora, ela tinha esclerose múltipla, e ao longo da formação ela foi assim paralisando o corpo dela e ela terminou a formação na cadeira de roda e depois ela faleceu logo depois que ela recebeu o diploma. E nos módulos que iam se passando, ela queria o tempo todo constelar doença, constelar doença, constelar doença. E para onde ela precisava olhar? Para o processo morrer. E não mais procurar-se. Ela precisava se render. E teve um módulo específico, um módulo específico que ela compreendeu isso. E eu lembro, assim, muito, porque foi, acho que um aprendizado para a turma toda. Eu acredito para mim foi, acredito que para a turma toda, porque todo mundo se compadecia, né, dela. Que quando ela entendeu que ela tinha de fato uma doença que era incurável, pelo menos era incurável agora, pode ser que daqui a alguns anos isso se cure, mas nesse momento não temos acesso a essa cura, né? Temos uma limitação de ajuda. E quando eu me rendo a isso, eu posso usufruir do tempo que me resta de uma forma um pouquinho mais inteira, mais completa, porque eu tiro a minha atenção, eu tiro o meu foco
do me curar da doença, e eu consigo expandir o meu foco, meu olhar para as outras coisas que tem aqui na vida e aproveitar a vida dentro das minhas limitações. Isso faz sentido para vocês, o que eu tô falando? Eu sei que é bem desafiador na prática, mas ela conseguiu. E eu lembro disso, assim, porque foi quando ela virou essa chave, a doença dela fez tu, e em pouquinho tempo ela conseguiu, assim, fazer o processo de passagem, né, dela, de uma forma rápida e com pouca dor, assim, foi o processo morrer, digamos assim, foi um processo mais natural com o destino dela. Então, a gente precisa cuidar, porque, assim, às vezes, dependendo, né, de cada profissional, vocês sabem que a gente atrai os clientes mediante, né, nossas histórias, nossas questões, né, então dependendo, assim, das histórias de vocês, das coisas de vocês, do sistema, enfim, pode ser que vocês atraiam mais pessoas, né, com questões de vida e morte, muito apurada. Então, é muito interessante perceber, assim, né, como ele coloca ali, como terapeuta e com a ajuda dos mortos, eu mantenho em vida os vivos enquanto me é permitido. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Nós começarmos a compreender quais são os meus limites de ajuda. Por isso que Ordens da Ajuda, assim, é um livro assim que dá pra gente também, sabe? Estudar profundamente, porque como eu vou ter essa medida, né? De qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Não existe uma receita, né, de bolo, mas eu posso pensar em como eu lido com esse assunto, como eu lido com um assunto relacionado à morte, relacionado a um sofrimento. Eu consigo estar com a pessoa, ou quando a pessoa senta do meu lado para constelar, ou quando a pessoa senta do meu lado para falar sobre luto, sobre perda, sobre morte, sobre doença, eu acabo focando demais nisso e não consigo ver as outras coisas, né? Então, é importante a gente desenvolver formas de não perder de vista o encoberto, né? Usando a semântica do Bert, porque o maior reino é um reino encoberto. E se eu estou em sintonia com isso, eu não perco isso de vista, em nenhum momento eu vou entrar numa postura do salvador, querendo, sabe, salvar meu cliente ou meu familiar ou qualquer pessoa de qualquer jeito, né? Vou ter um tempo de qualidade melhor, olhando para outras possibilidades, né? Para o meu cliente, para mim, para aquelas pessoas, e vou estar em sintonia, aberto para essa influência do mundo de lá. Eu acho interessante porque às vezes quando a gente fala assim dessa influência dos mortos, principalmente aqui no Brasil, que tem assim a doutrina espírita é muito forte, né, aqui no nosso país, a gente pode fazer uma associação com os espíritos. Mas o Bert, ele não quer dizer muito nesse sentido, tá? Não existe muito lá na Alemanha, e não tem muito isso. Embora a Sophie tem muito essa visão dos mortos como espíritos, mas ele não tinha muito isso, né? Tanto quando entrava nesses assuntos, ele abria a palavra para a Sophie. Então a gente pode pensar que quando ele fala assim, que nós recebemos essa influência dos mortos, vamos pensar em campo de informação mesmo, sabe? Que pode facilitar um pouquinho mais o nosso trabalho. Ele termina esse item falando assim: há algo tranquilizante, algo profundo quando se tem essa atitude, né? Essa atitude de se largar ao submergir. Em pensamento, pode-se ir a um âmbito e para o outro. Também em vida estamos ligados à origem, pois o que está à luz não está separado do encoberto, ele está presente. Né? Então aqui ele fecha esse item falando, né, de que se eu percebo que esse ir e vir, ele é algo assim natural, eu vou tomando essa consciência de que eu não estou separado de lá, do encoberto.
E se momentaneamente eu estou entre o reino dos vivos, o reino descoberto, em algum momento eu vou voltar para o reino encoberto, para o reino dos mortos. E lá a gente pode se reencontrar. Isso num nível. No outro nível, ele fala que em pensamento não existe essa linha que separa. Em pensamento, ele fala, pode-se ir para um âmbito e para o outro. Porque nada está separado. Por isso há tanta influência dos mortos nos vivos e vice-versa. Não é raro nós vermos em constelações os vivos não deixando os mortos descansarem. Né? Como que a gente percebe isso no campo? Já dando dicas de ouro para os consteladores que me escutam. Né? Como é que eu posso perceber isso no campo? Né? Quando, por exemplo, um representante de um vivo olha ou está conectado com os mortos, deitado com os mortos, olhando para os mortos, enfim, está de alguma forma conectado com os mortos e esse morto está de olho aberto. Claro, pode ser que aquele representante do morto seja um representante curioso, né? E ele quer ficar de olho aberto, olhando tudo. Mas, via de regra, né, se é uma pessoa que já está acostumado com constelação e tudo aquilo, o olhar aberto de um morto tem dois motivos, né? Duas tendências, melhor dizendo, né? Uma é o fato de que ele precisa do lugar dele, ele quer ser visto, né? Ele quer o lugar dele, então tem algo ali que a gente precisa olhar. E segundo, que talvez os vivos não estejam deixando de fato ele submergir, né? Usando as semânticas da nossa aula de hoje. Como que eu posso perceber isso? Se ainda não tem luto concluído, né? Às vezes a pessoa chega ali e percebe assim que, sei lá, meu cliente perdeu a mãe há muitos anos, ainda não concluiu o luto, ainda tem muita dor, dependendo do tipo da morte, revolta, né? Se foi uma morte trágica, que é algo comum também, pode ter muita revolta, raiva, ainda pode ter algum tipo de barganha, né? Do tipo, poxa, que é uma barganha misturada com culpa, né? Se eu tivesse feito tal coisa, se, isso faz muito parte, né, desse processo de barganha com o mundo dos mortos, né? Com essa grande força. Então tem algumas coisas que impedem a gente de liberar, né, de entregar, de se render à morte e aos mortos. Então, quando isso aparece no campo, um bom caminho é ajudar esse cliente a concluir o processo de luto. Né? E como eu percebo que ele está ainda preso num luto? Um luto saudável, assim, ele dura no máximo uns 2 anos, assim, né? Principalmente pensando num luto por perda, assim, para morte, né? Um luto de morte. A gente pensa aí uns 2 anos. Passou muito desse prazo, ainda está muito preso num choro, numa dor, porque, claro, pode existir uma saudade, pode existir, né, um querer, uma nostalgia que é diferente de você estar preso naquele sofrimento. Eu tenho alguns casos, principalmente no consultório, com a terapia somática, de nós percebermos, assim, doenças como manifestações de uma energia de estresse pós-traumático, né, congelado no corpo, por dificuldade de lidar com uma perda de um ente querido. Né? E aí começa a surgir uma série de doenças, assim, porque aquele corpo ele tá tão preso, tão congelado naquela informação, que começa a colapsar o sistema fisiológico, né? Então, assim, a questão de perda, ela pode ser muito traumática. Por isso que eu sempre reforço, assim, o quão é importante a gente compreender, né, a nossa fisiologia, do estresse, do trauma, vocês se aprofundarem um pouquinho nisso, independente da escola que vocês escolherem para isso, sabe? Porque isso leva o nosso trabalho para um outro lugar, né?
de uma outra compreensão. E ajuda, colabora para o nosso cliente e também para a gente, né? Porque a gente também tem o nosso histórico de perdas, principalmente no nosso sistema. Então, assim, o luto, ele precisa ser vivido. Eu preciso dar lugar aos mortos. Eu preciso reconhecer que existe essa grande força, esse encoberto, né? E reconhecer outras coisas também. Por exemplo, o Bert fala ali logo no parágrafo seguinte, a gente não vai conseguir, né, ir muito para isso, mas só para pensar em já ir finalizando assim as ideias de hoje, né? Ele fala na próxima frase assim: na alma existe uma atração em direção aos mortos e ao morrer, né? Por quê? Porque todo movimento da vida é um movimento para lá de onde ela emergiu. A verdade é que a gente quer voltar para casa. A gente quer voltar para casa. Só que como a gente não sabe como volta para casa, a gente pode sem querer ir criando mecanismos, né? Eu vou comer uma comidinha mais podrex mesmo. Eu tô com diabetes, mas um docinho, né? Eu tô colapsando de ansiedade, mas é tão caro fazer uma terapia, né? Então eu vou lá e gasto esse dinheiro em noitadas, né? Que são muito mais prazerosas. Enfim, eu vou buscando subterfúgios, né? Que são aqueles movimentos que o Bert chama de pulsão de morte. Vocês vão encontrar isso nas obras dele, né? Quem já encontrou, enfim. Então, assim, existe uma atração irresistível de nós seguirmos para o nosso local de origem. Mas é muito louco, porque existe um tabu de que a gente tem que viver, de que a gente tem que usufruir, de que a gente tem que... né? Uma coisa assim meio... né? E a gente esquece todas essas outras questões que são, de certa forma, ainda misteriosas, mas que nos influenciam. Isso sem falar de todo um enredo, né, que a gente nem vai entrar nisso hoje, mas todo um enredo de lealdade sistêmica, do seguir os mortos, né, por pertencimento, de lealdade sistêmica, do eu olho por você e tudo isso, né, que isso é tema, assim, de formação básica. Mas vocês entendem que é muito grande, então, assim... Quando isso começa a surgir no meu cliente, no meu atendimento, eu tenho que olhar para todas essas portas. Que tem a lealdade sistêmica dele, que por mais que eu tente tirar ele do mundo dos mortos, né, se o representante está lá deitado no chão, ou se ele está agarrado com a doença, né, se for uma constelação de doença, talvez esse seja o caminho dele. O caminho do aprendizado. Uma coisa que é fundamental e que, se vocês quiserem, a gente pode até continuar falando sobre isso, né, mês que vem, porque tem mais 10 páginas para falar sobre isso, né, para não ficar tão extenso hoje e cansativo, mas um dos temas fundamentais é a gente começar, sabe, a se expor mais a esses assuntos, a compreender como eu posso permitir que a dor, o apego, as sensações passem pelo meu corpo, né, também fluam, né, pelo meu corpo sem eu me apegar tanto. Se eu perceber que eu tô me apegando a algumas ideias, alguns medos, algumas coisas e trabalhando isso paralelamente, para que quando eu sentar do lado do meu cliente eu consiga ter esse olhar assim, né, maior, mais amplo, tomando, né, todas essas possibilidades e fazendo com que todas essas grandes forças estejam em sintonia com o meu trabalho. E eu possa perceber o meu limite no atendimento, com o meu amigo, com o meu familiar, né? E isso vai me ajudando a elaborar esse luto. Eu não fico tão preso, né? A raiva, a revolta, ou a depressão, né, que às vezes as pessoas podem congelar também na fase depressiva do luto. Eu vou percebendo que é um fluxo natural. E na medida que é um fluxo natural, vem a dor e depois vem o prazer e a alegria, a felicidade. Vem a tristeza e depois vem a alegria, né, que é um fluxo.